Braz da entrevista falando sobre reforços. Vamos falar sobre isso também e várias outras notícias do Flamengo. Tem provado o like porque o teu like ajuda demais. Do Flamengo não tem caô, não tem quais. Pedro viaja normalmente para Cuiabá e deve ser o titular da equipe. O Flamengo terminou as atividades pela manhã no CT Ninho do Urubu e agora na parte da tarde viaja rumo à capital do Mato Grosso, Cuiabá, beleza? O jogador Pedro já cumpriu a suspensão pelo ato de indisciplina que ele teve, né? Enfim, de não aquecer, de não ir pro treino e coisa e tal. Agora ele volta a ser relacionado e ficar à disposição do Sampaoli. Vale lembrar que para essa partida do Cuiabá não temos o Gabigol, muito menos temos o Georgian de Arrascaeta. E temos também uma grande novidade no time do Flamengo para esse confronto, superar ou igualar a venda do Vinícius Júnior. Se fala demais no Lohan, que é um grandíssimo jogador realmente. Deve ganhar uma maior sequência agora. Ele tem apenas 17 anos de idade e é um verdadeiro fenômeno da categoria de base do Flamengo. Boa sorte ao Lohan, que ele possa começar uma trajetória de muito sucesso no profissional do Flamengo. E aí, rapaz? Pedro tá triste, o Pedro tá isso, o Pedro tá aquilo, lá o Flamengo vai divulgar as fotos, o Pedro tá sorrindo. Aí daqui a pouco vão falar que obrigaram o Pedro a sorrir na foto. Então, gente, esquece essa história, já tá resolvido, vamos falar sobre a proposta portuguesa daqui a pouco. Mas em relação o Pedro tá triste, o Pedro tá isso, o Pedro tá... Daqui a pouco, a mãe do Pedro chorou no Maracanã. Vai começar esse enredo todo de novo. Acabou, irmão. O cara vai entrar em campo, vai jogar, vai honrar o manto sagrado. Vamos esquecer essa história aí. Até gravei um Reels lá no meu Insta pra falar sobre essa situação. A galera pergunta demais também, Pedrão, e o Pulgar? Quando que o Pulgar vai voltar a jogar? Bom, a Letícia Marques, através do Twitter, traz a informação que a apuração que ela tem é que a lesão do Pulgar foi um pouco grave, não é que foi gravíssima, e que daqui a mais ou menos uma semana ele deve iniciar o processo de transição para os gramados. Esse processo leva um tempo realmente, né, para ele pegar ritmo de jogo, coisa e tal. Então, em volta aí de 1, 2, 3 semanas, ele deve voltar ao time do Flamengo. Pelo menos é essa previsão do site Globoesporte.com, apuração feita pela companheira Letícia Marques, beleza? Então vamos avançar aqui com as notícias do Flamengo, meu querido. O Flamengo, através do Twitter, divulgou uma nota oficial oficializando e carimbando a venda de Matheus França. Tá aqui: o Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a venda do atleta Matheus França para o Crystal Palace. Agradecemos ao garoto do Ninho pelos gols, dribles, alegrias com o manto sagrado. Desejamos sorte na sua carreira, França. Muito boa sorte, Matheus França, que um dia, quem sabe, você possa voltar a vestir o manto sagrado, o manto do Mengão. E a torcida do Flamengo cresceu, meu parceiro. Tá aqui, o próprio Flamengo diz isso. Flamengo afirma que a torcida do clube cresceu 6 milhões em menos de um ano. Em 2022, o time postava nas suas redes sociais que tinha 42 milhões de torcedores. Já em 2023, o clube publica que tem 48 milhões de torcedores. E é isso, a gente tem que continuar vencendo títulos, a gente precisa continuar com a nossa tradição, com a nossa torcida, para a torcida seguir crescendo, romper a barreira dos 50 milhões, e aí não vai ter jeito de vez para os rivais do Flamengo, eles vão ter que ficar chorando aí, tá? Galera, é o seguinte, vou trazer uma opinião aqui de uma pessoa que a maioria da galera das redes sociais não gosta, né, que é o Walter Casagrande, mas que dessa vez eu acho que ele teceu um comentário bastante pertinente. Tá aqui, ó, abre aspas para ele. Será que é tarde demais para testar Bruno Henrique e Gabigol na seleção brasileira? São dois jogadores muito mal aproveitados pelo Tite. Merecia no momento de auge, 19 e 20, ter a chance de ter jogado com dois atacantes na seleção brasileira. Eles mereciam e deveria ter feito isso. Pois é, mas o Tite, Casagrande, não sabia usar o Bruno Henrique. Não sabia usar o Gabigol. Não levou o Gabigol para a Copa.
aí botou pipoqueiro pra bater o pênalti, perdeu o pênalti contra a Croácia. Agora também eu não quero mais. Se for pra convocar, bota só na Copa. Negócio de ficar convocando pra amistoso, eliminatória, pra ferrar o Flamengo. Ah, mas tem a data FIFA. É, mas aí a data FIFA é num dia, no outro dia já tem jogo. Não dá tempo do cara voltar de Singapura, porque a seleção não joga no Brasil. Entendeu? Então eu sou totalmente contra isso. Era a favor antes. Agora, se dane, não bota ninguém em seleção, não. A seleção não merece o Bruno Henrique e o Gabigol. É isso aí mesmo. Ah, Ramon, Diniz, Ancelotti, quem quer que seja lá, eu tô nem aí, só torço mesmo em Copa do Mundo, beleza? Marcos Braz deu entrevista ao portal Coluna do Flamengo e abordou os temas contratações, meu querido. Vamos lá. O Braz falou durante essa entrevista que o Flamengo estava estudando contratar 2 a 3 jogadores que estavam sem contrato, beleza? Mas, segundo ele, esses jogadores fecharam com outros times antes de fechar com o Flamengo e por isso ele não vai conseguir realizar mais essas contratações. Muito provavelmente era o caso do Lanzini, né, que estava fechado já com a equipe do River Plate. Os outros dois eu não sei, vou até comentar sobre um, que é o Luciano Vieto, aquele argentino que fez o gol no Flamengo. Parece embrionário ainda surgir um movimento nas redes sociais da torcida do Flamengo para que o Flamengo contrate o Vieto para dar um balão, um chapéu no Vasco, porque a torcida do Vasco está aí toda mobilizada em relação à questão do Vieto, né? Eles botaram um anúncio lá na Times Square, em Nova York, Luciano Vieto, hashtag no Vasco. Os caras estão se humilhando aí para que o Vasco contrate o Vieto. E aí a torcida do Flamengo começa a iniciar um movimento para que dê um chapéu no Vasco para depois zoar a torcida do Vasco. Mas sendo bem sincero, gente, olha, porra, contratar jogador só pra dar chapéu no Vasco, tem que ver se o cara é útil pro Flamengo. Pelo que eu sei, apesar da bela partida que o Vieto fez contra o Flamengo no Mundial de Clubes, é um jogador irregular. É um jogador que joga uma partida bem, 3 ruim. Não à toa ele estava no futebol da Arábia Saudita, quando ainda não era essa loucura toda que a gente está vendo aí de todo mundo ir jogar no Al Hilal, no Al Nassr, no Al Ittihad, enfim, nesses times aí que tem lá. Então tem que ter muita cautela, não pode fazer contratação na emoção. Inclusive o Marcos Braz, durante essa entrevista que ele deu ao Coluna do Flamengo, ele negou de forma veemente que o Flamengo tem interesse em contratar o jogador argentino, o Luciano Vieto. Cara, esse cara tá aqui, ó, o cara não faz nem 20 gols no ano, entendeu? Não deu certo no Atlético de Madrid, não deu certo no Tottenham, foi pro Al Hilal, fez aquele grande jogo, mas, gente, a gente não pode avaliar um jogador por um jogo. O Flamengo tem que avaliar de uma forma macro. Então, se é para contratar um jogador mais ou menos agora, que segure a grana no início do ano, volta a carga pelo De La Cruz. Aliás, o De La Cruz recusou a proposta do Qatar. Já estava tudo certo, o River aceitou e coisa e tal. Ele recusou. Ou seja, deixa lá em stand-by. Bom, vamos torcer pro Inter fazer o serviço na terça-feira, eliminar o River Plate. Já corre atrás dele para tentar já deixar tudo alinhavado para a próxima temporada, beleza? Antecipar. Planejamento de contratações. Galera, vamos começar a entrar no debate da questão do Pedro, tá? Que é uma novela que se arrasta. Eu já informei para vocês o fim da novela durante o vídeo da manhã, mas temos capítulos extras, digamos assim, sobre a questão do Pedro. E o negócio é o seguinte: o ex-preparador físico do Flamengo, e aí quando eu falo ex-preparador físico, eu não estou a falar do Marcos Fernandes, tá? Que deu um soco no Pedro, foi demitido sumariamente. Estou falando do Mário Monteiro, que foi demitido do Flamengo após a saída do Vitor Pereira. O Mário Monteiro deu uma entrevista ao jornal A Bola de Portugal e ele falou sobre essa questão do Benfica estar interessado no Pedro após a venda do Gonçalo Ramos para a equipe do Paris Saint-Germain. E o Mário falou o seguinte, olha só o que ele falou. O Pedro e o Gonçalo Ramos são diferentes em tudo. O Pedro é um matador, mas precisa ter mais nervo, falta-lhe sangue. É um jogador completo e tudo que chega na área ele finaliza. Chega ao pé ou à cabeça.
É um jogador de área sensacional, finalizador nato, mas não é um atacante que pressiona na frente e dos que vão à linha de meio campo defender. Para jogar na Europa, precisa mudar um pouco essa cultura. Não tem características para pressionar e para baixar, para as linhas ficarem juntas. É um bom jogador, mas precisa potencializar as suas qualidades. É exatamente por isso que o Pedro é pouco utilizado pelo Sampaoli. Pelo comportamento dele sem a bola. Ou seja, já temos o Sampaoli que diz isso, já temos o Mário Monteiro que diz isso, e na Fiorentina, muito provavelmente ele ficou no banco de reservas justamente por não desempenhar esse papel sem a bola, de pressionar a saída de bola, né? De ser mais solidário na marcação, de ajudar, porque, gente, Pedro, mas o cara é atacante. Tu tá falando de marcação para atacante. Gente, futebol hoje é igual basquete. No basquete, o Stephen Curry é armador. O cara marca, meu amigo. Claro, tem os jogadores que marcam mais do que outros, mas todos precisam marcar e todos precisam atacar. Esse é o futebol moderno e o Pedro precisa se adequar a essa realidade. E quem está dizendo não sou eu, é o Mário Monteiro, é o Sampaoli, grandes comentaristas como o próprio Mauro César já falou isso. Então ele precisa repaginar isso, é algo até que vai agregar na carreira dele, na verdade, se ele fizer isso, né? De mais marcação, enfim, essa situação toda. E aí, meus amigos, surgiu a informação agora há pouco publicada, né, às 3h35 da tarde pelo grande repórter Caemota, e ele fala o seguinte aqui no site Globoesporte.com. Benfica oficializa a proposta de 100 milhões de reais para acertar a contratação de Pedro, do Flamengo. Mas Flamengo sequer senta para tomar um café com Benfica. O clube lusitano, português, fez uma oferta de 18 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos através de emissário. Mas o Flamengo internamente descarta o negócio. Segue aqui que tem mais detalhes. Postura de Landim é clara e de que episódios recentes, né, da agressão e coisa e tal, não desvalorizam o jogador. Ou seja, o que os caras na Europa estão pensando? É uma boa oportunidade pra gente pegar esse cara, jogou Copa do Mundo, o cara foi agredido, o cara não tá jogando lá, a gente sabe que o cara é bom jogador. Então vamos chegar lá com 2 Guaravita e 2 Fofura, vamos oferecer pro Flamengo e o Flamengo vai aceitar. Assim como o Corinthians aceita e coisa e tal, mas o Flamengo não é Corinthians. O Flamengo é saudável financeiramente. O Flamengo tem comando, tá? E vambora aqui. Um posicionamento que vai além das palavras. Flamengo não vai facilitar a saída de Pedro. Depois do Rodolfo Landim dizer que o atacante só sai pela multa rescisória, o clube recusou uma proposta de 100 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador e sequer sentou para conversar. Chegou lá o Flamengo e passa ao lado, pode passar, sai fora. Tá duro, meu irmão, tá duro, não começa a brincadeira, Benfica. Tá duro, não começa a brincadeira. Vamos lá. Após dias de especulação por conta da negociação de Gonçalo Ramos do Paris Saint-Germain, o clube português fez contato através de emissários no fim da tarde da última sexta-feira, no caso de ontem, né? Não houve proposta formal no papel, mas representantes passaram as condições previstas pelos benfiquistas para sair o negócio. De imediato, o Flamengo deixou claro que não é nem perto do que almeja pelo Pedro e encerrou a conversa. O valor é próximo do que o Benfica trabalha também para contratar o Lucas Beltrán, jogador lá do River Plate. Eles oferecem 20 milhões de euros e receberam a proposta do River, que pode avançar se a proposta subir para os 25 milhões de euros. Além do Benfica, galera, o Al Hilal da Arábia Saudita fez uma proposta de 30 milhões de euros, galera. Aí, chegando à casa dos 160 milhões de reais. Mas o Flamengo bate o pé, só sai
pela multa. Se não for a multa, não vai sair e o jogador tem contrato até 2027. Aliás, renovou agora em janeiro. Vai lembrar que à época o Flamengo pagou 14 milhões de euros para tirar o Pedro da Fiorentina em dezembro de 2020. Claro, ele primeiro veio por empréstimo. Isso foi um valor pré-fixado pela Fiorentina e aí o Pedro arrebenta no Flamengo, faz uma boa temporada, apesar de ser reserva, ele faz uma boa temporada no Flamengo e o Flamengo vai lá e contrata, né? Paga a proposta que eles ofereceram. Mas vai lembrar, gente, que o Pedro, ele vale, a multa rescisória do Pedro é de 100 milhões de euros. O Benfica não tem 100 milhões de euros. Eu acho que se você pegar toda a história do Benfica, na história do futebol, eles jamais fizeram uma proposta de 100 milhões de euros. Então, esquece. E, além do Landim falar publicamente, dar aquela declaração publicamente, dizendo que, ó, se não for a multa, não sai, internamente, o presidente é ainda mais firme ao deixar claro que o clube fez um grande investimento para ter o jogador e que não há motivo para os portugueses acham que ele está desvalorizado, mas não tá. Se pegar, se eu não me engano, o artilheiro da temporada do Flamengo é o Pedro. Quando todo mundo estava jogando mal com o Vitor Pereira, o Pedro e Ayrton Lucas estavam jogando bem, entendeu? Não tem motivo para desvalorizar por conta desses episódios recentes. E tá aqui, ó. E tem um adendo aqui que o Gé destaca. Principalmente após o fechamento da janela de transferências, o Flamengo não deseja mais negociar jogadores até o final do ano. Então, você vai vender alguém agora e não tem ninguém para repor. Ah, mas tem um mercado de livres de contrato. Mas aí o seu leque de opções diminui. Então o Flamengo ia se enfraquecer para Libertadores brasileiros, só ia ter o Gabriel. O Gabriel machuca, babou de vez. Entendeu? Então assim, gente, o Flamengo está correto, o Landim está correto, até porque, olha, gente, de verdade, eu já abandonei esse discurso mequetrefe que eu já tive, eu assumo. Quando o jogador quer sair, ele vai sair. Acabou essa história. Flamengo foi lá contratar o De La Cruz do River bateu o pé e falou, não vou vender. Mas o De La Cruz quer ir embora. Não vou vender, tem contrato com o clube. Não vendeu. Não vendeu. Flamengo foi lá no Zenit, fez proposta A, proposta B, subiu proposta, falou que ia pagar tanto à vista e coisa e tal. O Wendel não saiu, não vai sair. Por tanto ou não sai? Não saiu. O cara tava fazendo força, o cara sequer voltou para essa... O que o Wendel fez foi bem mais grave que o Pedro fez aqui, né? Tudo bem que teve uma perca familiar e coisa e tal, mas foi mais grave. Ele não viajou para ser representado na pré-temporada. Imagina se o Pedro... E o cara não foi vendido. Então, assim, tá certo a postura do presidente do Flamengo. O Flamengo não está desesperado em ganhar dinheiro, entendeu? E não tem que vender o Pedro. Mantém o Pedro no elenco, vai viajar. O Flamengo já postou foto aí do Pedro Rino, com o Davi Luiz, com os amigos dele, coisa e tal. Vai viajar, vai jogar e se tudo der certo, vai brocar, vai marcar o dele contra a equipe do Cuiabá. Beleza, meu parceiro? Essas são as informações do Flamengo. Dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Tamo juntão. Saudações rubro-negras.